Atrasou, mas chegou a resenha da camuflagem mousse da Nath Capello. Oi, gente! Hoje eu tô de novo tentando esconder de vocês a bagunça que tá aqui no meu estúdio. E hoje eu também tô com um probleminha de barulho na vizinhança. Não sei se é reforma, mas tem um barulhão vindo de não sei da onde, tem alguém tocando algum instrumento. E eu não posso deixar essa resenha para outro dia, porque eu realmente preciso gravar hoje. Então, se vocês escutarem algum barulho de fundo, é por causa disso. Eu só espero que não sobressaia a minha voz, para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Tô aproveitando agora enquanto tá silêncio, mas vai ter hora que eu acho que eu não vou conseguir controlar. Enfim, vamos falar do que interessa, que é a camuflagem da Nath Capello. Essa camuflagem já tá no mercado, já tem um tempo. Eu só tive acesso a ela agora, eu fiquei sabendo da existência dela não tem muito tempo, então eu decidi comprar, testar por um tempo e trazer aqui para o Acervo NC20, porque, né, quanto mais produto de pele, base e corretivo eu conseguir colocar no Acervo NC20, melhor, porque aí vocês vão ter mais referência de cor de produto, de acordo com o tom da minha pele, afinal, esse é o objetivo do Acervo NC20. Como eu sempre falo, quando você compra um novo, novíssimo, o produto não vem direto assim, ele vem dentro de uma caixinha. Essa caixinha, por sua vez, não vem nenhum plástico em volta dela e nem aquele selo fechando a caixinha. Porém, quando você abre esse produto aqui pela primeira vez, o meu tá todo riscado por dentro porque eu aplico com a espátula, né? Então fica o risquinho. Ele vem com uma proteçãozinha, que é esse plásticozinho, ele vem aqui. Essa camuflagem da Nath Capello lembra muito a camuflagem da Maquiê. Elas não são da mesma cor, tá? Eu só peguei a da Maquiê pra comparar pra vocês. O tamanho da embalagem, a apresentação do produto é praticamente a mesma. Acho que o fornecedor de embalagem deve ser exatamente o mesmo. Tanto que a quantidade de produto em cada uma das duas é 17 gramas. E a camuflagem da Maquiê teve um momento de glória alguns anos atrás, só se falava dela, o pessoal só usava ela, os maquiadores só usavam ela. Eu também só usava ela durante um tempo, porque ela realmente naquela época era a melhor camuflagem que tinha. O que as pessoas mais reclamavam é a textura dela, porque ela é muito seca. Então, alguns tipos de pele não se dão muito bem com a textura desse produto, principalmente as peles mais secas, porque ela tende a ficar um acabamento bem seco, assim, na região onde você aplica. Outra coisa também é que para você conseguir usar esse produto, não necessariamente para conseguir usar esse produto, mas ele funciona melhor quando você dilui para deixar a textura mais emoliente para aplicar na pele, mas diluindo ou não diluindo, algumas peles, alguns tipos de pele ainda não se dão muito bem com a textura desse produto e a textura, o acabamento continua aquele aspecto seco. Então essa praticamente era a queixa de muita gente sobre as camuflagens da Maquiê. Já a camuflagem da Nath Capello, pelo que eu fui percebendo depois que eu descobri a existência desse produto, é que as pessoas elogiam muito o que tinha de problema nesse. A textura dessa daqui, como o nome já fala, é um mousse. Então a textura dela, pelo menos é o que eu vi as pessoas dizendo antes de comprar, já eu falo a minha opinião, que é uma camuflagem mais molinha, não precisa diluir para usar, apesar de você poder diluir se você quiser, mas ela é um produto para usar sozinho, ela já vem numa textura perfeita para usar sozinha, sem deixar aquele aspecto e acabamento seco que a camuflagem da Maquiê deixava. Pois bem, dito isso, guardem essas informações para mais tarde. Agora eu vou aplicar o produto. Eu tenho aqui a camuflagem da Nath nas cores Vanilla, e eu tenho uma menorzinha também, que é uma quantidade pequena, que é uma fração, numa cor que chama Creme Brulee. Essa camuflagem é meio cara, então por isso que eu tive que comprar uma fração. É que eu não sabia que vendia fração, senão eu tinha comprado a fração das duas. Mas de primeiro eu comprei essa, eu vi que a cor talvez não ia dar certo. E pro Acervo NC20 eu tenho que testar todas as cores para vocês verem como que funciona no tom de pele NC20, né? Não necessariamente todas as cores, só as cores que se aproximam mais do meu tom de pele para ter uma referência para vocês. Antes da Vanilla, que é uma cor mais clara do que a Creme Brulee, tem duas cores que eu não comprei por motivos óbvios. Vocês olhando aqui, ó, a Peach e essa outra de cima são... Essa daqui é bem rosada e essa daqui é bem mais clara, então não fazia sentido eu comprar para testar aqui.
Só essas duas cores aqui mesmo que fazia sentido eu testar para ver qual que funciona melhor no meu tom. Em relação às cores, a camuflagem da Nath Capello tem 10 tons, enquanto a da Maquiê são 12 tons, 15 se você contar os neutralizadores de cor. Enfim, não tô com nada no rosto, só skincare do dia, nem protetor solar eu tô. Eu vou hidratar o rosto com o meu hidratante de sempre, que é o que tá fazendo parte da minha rotina agora. Eu vou hidratar principalmente essa parte aqui, porque é no olho que eu vou testar esse produto, tá? Antes de aplicar a cor, eu vou pegar o produto com uma espátula para deixar já na plaquinha. Tá vendo a textura do produto, como ele é molinho? Ele sai bem fácil. E aí eu coloquei aqui na plaquinha. Essa daqui é a cor Vanilla e essa daqui é a cor Creme Brulee. Olhando assim na plaquinha, elas não têm tanta diferença de cor, né? Mais de tom, pelo menos de altura de tom. É mais o subtom de cada uma. Essa daqui é levemente mais escura. Como eu já peguei a quantidade suficiente de produto que eu vou usar e deixei na plaquinha, eu vou aplicar direto com a espátula aqui. Essa é a cor Vanilla e essa é a cor Creme Brulee. Primeiro eu quero focar na cor das duas. Eu não tô falando de aplicação agora. Olhem a diferença de cor das duas já esfumadas. Essa luz aqui é a que eu normalmente gravo em todas as resenhas. Eu vou abaixar um pouquinho para vocês verem um pouquinho mais a cor. Tá vendo que essa daqui é bem mais amarelada? E eu acho que essa daqui, ela se dá mais com o meu tom de pele. Essa daqui, ela é, acho que meio tom mais escura que meu tom de pele. Voltando para a luz normal, o que eu quero dizer sobre esses dois tons de camuflagem é que eu acho que os dois funcionam. Vocês sabem que eu tenho a olheira mais até aqui na metade do olho. Aqui é bem roxeada a minha olheira. E eu acho que as duas cobrem a olheira bem. Então, se você tem uma pele de altura NC20, acredito que as duas cores, tanto a Vanilla quanto a creme brulee, vai funcionar, assim como funciona pra mim. Só que tem que considerar qual é a sua olheira. Isso falando para uso pessoal, tá? No meu caso, na minha opinião, quando eu comprei essa, eu achei que tava boa, só que eu vi que a olheira continua um pouquinho aparente e ela cinzenta um pouquinho mais. Essa daqui, apesar dela ficar um pouquinho mais escura pra mim, bem pouquinho mais escura, mas ela camufla melhor a minha olheira, porque ela é mais quente do que essa. A minha olheira tem um tom bem arroxeado, então eu preciso usar uma coisa que seja mais puxada pro laranja possível, mais amarelado, para deixar uma cor mais quente em cima e conseguir camuflar melhor. Então é aí que você vai escolher qual das duas você prefere. Você pode ter as duas? Você pode ter as duas. Usa essa para camuflar melhor a olheira e usa a Vanilla para dar uma iluminada. Pode ver que a Vanilla ilumina mais essa parte aqui do meu rosto. Mas depois que eu testei a cor Creme Brulee em mim, eu pessoalmente prefiro essa cor. Se eu usar creme brulee antes da base, camufla bem a olheira, eu consigo fazer uma camadinha de base em cima para dar uma uniformizada na cor. E se quiser, posso usar um outro corretivo por cima ou para reforçar a camuflagem ou para dar uma iluminada. Às vezes eu acho que nem precisa. Então, por causa da cor da minha olheira, eu acho que a creme brulee funciona melhor para mim. Outra coisa também é que às vezes eu não gosto de usar base, às vezes eu gosto de usar só o corretivo, só para dar uma melhorada assim na aparência. E se eu usar o creme brulee, ele vai ficar muito aparente que eu apliquei um produto mais amarelado nessa região. Esse aqui fica muito melhor, mais uniforme se eu usar a cor sozinha, sem a base. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo em que eu tô só com o creme brulee na olheira, sem base, sem nada, só essa cor na olheira. Se eu não me engano é o vídeo dos lançamentos de lábios da Mari Saad, em que você consegue ver que tem um produto aplicado só nessa região do olho. Eu usei exatamente para isso, para conseguir testar o produto dessa forma. E eu acho que ele fica muito aparente, ele funciona mais quando eu tô aplicando a base. Então tem essas coisas que você tem que considerar na hora de escolher qual tom de camuflagem é melhor para você. Pausa para uma água. Essa pele aqui não se mantém sozinha, né, gente? Limpei o rosto, já passei hidratante de novo. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação do produto. Nas minhas resenhas de base e corretivo, eu sempre, namorado gamer, gente, eu sempre aplico um lado com esponja e um lado com pincel.
E para isso eu vou usar a cor Vanilla, porque como vocês acabaram de ver, ela é exatamente do meu tom. Então, para visualizar a aplicação vai ficar mais fácil se eu usar a que é realmente do meu tom. Tô pegando aqui da plaquinha e vou aplicar com esponja. Super rápida a aplicação com esponja, muito fácil de dar o acabamento, né? Esponja sempre tem essa vantagem. Agora eu vou aplicar com o pincel. Geralmente, gente, eu uso esse pincel aqui para aplicar corretivo, meu pincel queridinho para aplicar corretivo, só que ele é melhor para texturas mais líquidas. Essa aqui, que é uma textura mais densa, não vai funcionar tanto com aquele pincel, então eu vou usar esse daqui da Real Techniques, que também é ótimo para aplicar corretivo. Continuo aqui na cor Vanilla. Percebe que a aplicação com pincel é sempre mais demorada, um pouquinho mais demorada do que com a esponja, porque leva um pouquinho mais de tempo para dar o acabamento, mas funciona igual, eu não vejo diferença de acabamento dos dois lados. Então saiba que dá para aplicar com esponja e com pincel. Vou fazer uma segunda camada desse lado com o pincel e já do outro lado com a esponja também. Já com a segunda camada, eu acho que com a esponja funciona melhor do que com o pincel. Eu sinto que fica mais acumulado o produto, eu não consigo dar um acabamento tão bom na segunda camada com o pincel, acaba ficando muito produto em cima da pele. A esponja acaba tirando um pouco do excesso do produto, então o acabamento fica melhor, a aplicação é mais fácil também. Embora eu acho que esse produto não precisa de segunda camada, uma camada pra mim é suficiente, até porque ele é muito denso e eu gosto de coberturas mais finas, eu não gosto de tanta camada de produto assim. Se você gosta, eu recomendo que você use a esponja para fazer as duas camadas. E aqui é onde eu vou voltar naquilo que eu estava falando no começo do vídeo. Lembra que eu expliquei da camuflagem da Maquiê, que as pessoas acham que ela tem uma textura mais seca e que as pessoas dizem que a textura do corretivo da Nath Capello é mais hidratante? Aí assim, na minha opinião, eu não acho que é hidratante. Eu acho sim que ela é mais cremosa do que o da Maquiê, mas eu não acho que seja hidratante. Inclusive, na minha olheira, eu acho que ela fica seca. Não seco assim a ponto de não precisar selar, mas é seco. Eu já usei corretivos mais hidratantes que esse, tipo o corretivo Aqua da Candice Berenice, tipo o corretivo Natura Aquarela. Como já vimos a diferença de acabamento com esponja, com pincel, eu já posso passar esponja dos dois lados para melhorar o acabamento aqui e eu poder fazer o teste de duração. Consegue ver como já melhorou o acabamento de passar esponjinha em cima, mesmo com duas camadas? Eu dei um jeitinho na minha sobrancelha no meio tempo de 5, 7 minutos, que eu acho que é tempo suficiente para saber se o corretivo vai marcar, se ele vai acumular muito. E desde que eu apliquei, vocês viram que o corretivo não acumulou tanto assim nas minhas linhas, ele não acentuou as linhas demais. Como eu falei, eu acho que ele é seco, mas ele não é seco o suficiente para deixar as linhas bem envelhecidas. Elas estão visíveis porque elas existem, só que não tá aquele aspecto feio. Nos últimos dias eu ando usando praticamente só ele, porque eu tenho que testar bem o produto antes de fazer a resenha aqui. E eu realmente acho que o acabamento dele é maravilhoso. E para fazer o teste de duração, eu sempre faço também com um lado do olho selado e um lado sem selar, que no caso vai ser esse aqui. Estou usando o pó da Boca Rosa, que é o pó que eu sempre uso nas resenhas, que é um pó que eu gosto bastante, confio bastante na qualidade dele.
Agora são quase 16h30 da tarde e eu vou ficar a maior quantidade de horas possível com esse corretivo desse jeitinho aqui e venho mostrar pra vocês depois como que ficou o acabamento depois das horas de uso. Tô voltando 8 horas depois, agora são quase 1 da manhã e venho mostrar pra vocês como que a camuflagem se comportou ao longo dessas horas. Lembra que eu uso óculos, né, gente? Então, de cara, eu só tô com medo da luz estar meio estourada. Será que eu abaixo um pouquinho a luz? Abaixei um pouquinho, que eu tenho medo da luz ficar muito alterada, porque à noite a iluminação do quarto muda. Enfim, a primeira coisa que vocês conseguem ver já é essa marquinha aqui, né, na lateral do nariz. O lado que eu selei durou um pouquinho mais no sentido de se manter com uma cobertura melhor, né, do que esse lado aqui. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem que tem produto acumulado nas linhas, o que é de se esperar porque o produto não está selado, ele ou vai derreter ou vai acumular mesmo, embora eu acho que não tenha acumulado numa quantidade muito absurda, a ponto de ter ficado horrível depois dessas 8 horas de uso. Agora, para finalizar, vamos às minhas considerações finais da camuflagem, começando pela cor. Se você me pergunta, afinal, Verônica, qual que é a sua cor da camuflagem da Naty Capello? Vou dizer para vocês que é a Vanilla fica exatamente do meu tom de pele, mas saibam que a cor creme brulee também funciona para quem tiver muita pigmentação na olheira e tiver o mesmo tom de pele que o meu, mas oficialmente o meu tom na camuflagem é a Vanilla. Já sobre a aplicação do produto, achei que é um produto muito fácil de aplicar, principalmente com a esponja, dá certo com o pincel também, mas principalmente com a esponja e principalmente se for fazer 2 camadas. E acho que funciona bem também, tanto aplicada antes quanto depois da base. E sobre a duração, eu achei que a durabilidade foi ótima, principalmente selada. Mas eu tenho uma observação que é sobre a quantidade de produto. Se você pensa em comprar esse produto aqui para uso pessoal, só vale a pena comprar se você se maquiar todos os dias. Mas assim, todos os dias mesmo. Ou então se você é uma pessoa que faz vídeos e precisa de um produto com um custo-benefício bom, e aí precisa de bastante quantidade, porque você vai gravar vários vídeos por dia. Caso contrário, esse produto aqui vai vencer e você não vai chegar nem na metade dele. Sério, 17 gramas é muita quantidade, ainda mais para uma camuflagem que ela tem um alto poder de cobertura. Acredito que isso era tudo que eu tinha para falar sobre a camuflagem e, apesar de eu já ter testado bastante, eu vou continuar usando nos próximos dias porque eu realmente gostei bastante da textura e do acabamento dela na olheira, apesar de achar ela não tão hidratante assim. Então finalizo aqui, espero ter ajudado com essa resenha, principalmente com a referência de cor. Espero que vocês voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!